Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui no meio de um processo. Para quem não me conhece, né? Me chamo Miriam e no finalzinho de janeiro a minha coluna travou em um determinado dia e aí a gente vai para todo aquele processo de medicação, injeção, quiropraxia, tudo que você imaginar para a coluna voltar para o lugar, né? E aí a gente foi mais a fundo porque as dores continuaram, exames, rotina médica. E descobrimos uma hérnia de disco na lombar entre a L4 e a L5 e vai precisar de verdade de uma cirurgia. No dia 29 agora de agosto essa cirurgia vai ocorrer. Que Deus pode fazer um milagre a qualquer momento, eu não tenho dúvida. Mas o versículo que arde no meu coração, Provérbios 19:21, vai dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas ainda o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente entrou nesse ano de 2025 entendendo que é o ano da honra e o ano do vinho novo e muitas coisas, sabe? A gente planeja e a gente vai, mas Deus tem os seus planos. E não quer dizer que necessariamente porque estamos passando por esse processo não será o ano de honra. Porque hoje sendo ministrada aqui no meu cantinho que eu gosto de ficar, e hoje eu tenho que ficar nesse cantinho, eu estou de verdade a maior parte do tempo deitada. Meu esposo está fazendo tudo aqui em casa, né? A gente faz o básico. E aqui Deus tem ministrado meu coração de forma assim que tem sido de verdade enriquecedor. De verdade tem trazido um novo ambiente, porque a gente precisa entender que tudo acontece dentro. A bispa mesmo diz que sempre acontece uma coisa duas vezes. Primeiro dentro e depois fora. Bispa Cléo é uma mulher de Deus que eu tenho acompanhado muito aqui. E ao absorver algumas coisas, eu me vi às vezes triste por conta da situação. Meu Deus, mas eu tô fazendo, eu tô indo. E Deus quer de verdade levar a gente para essa reclusão. E hoje, mais uma vez, eu entendi isso. Porque Paulo vai escrever algumas cartas em sua prisão domiciliar. Olha que louco isso. E algumas até na prisão, né, que Lucas ia se encontrar com ele e pegava ali as palavras dele para escrever. Paulo não tinha um celular, não tinha uma rede social, e nós temos. Olha Davi. Davi fugindo do rei Saul vai para a caverna de Adulão e encontra um monte de endividado, de pessoas que estão passando por algo difícil na vida, e ali se levanta um grande exército. Então eu falei, cara, eu não sou... Quem sou eu para reclamar? E a gente precisa usar, e eu falo muito isso, quando um dia eu dizia a respeito de Joquebede, ela usou o que ela tinha para fazer aquele cesto. É para você usar o que você tem. Hoje o que eu tenho é isso. Você vai me ver aqui até o dia 29, porque nós vamos passar pela cirurgia no dia 29, mas você vai me ver aqui nesse cantinho de pijama. Ainda bem, glória a Deus que o Instagram tem um filtrinho. Mas é sobre isso. O que você tem? O que você pode fazer com o que você tem? O problema é que a gente fica falando, não, quando eu tiver, quando for assim. E não dá. Porque a Bíblia diz, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. É muito engraçado que eu tô agora bastante ministrando as crianças. Agora eu sou a tia do Kids. E a gente vai reaprendendo aquilo que é básico. Nós temos dificuldades de fazer uma ordem simples. Uma coisa básica, uma coisa simples, nós temos dificuldade. E nós precisamos entender que é no básico que Deus quer manifestar a glória dele. Talvez, vamos passear na nossa mente agora. Talvez esse vídeo aqui que eu gravei despretensiosa, o fundo musical é porque eu amo. Eu ligo aqui no Poderoso Deus, no Yeshua e deixo rolando o som porque esse som me acalma. E aí esse vídeo vai alcançar alguém, vai alcançar uma alma. E essa pessoa vai ser salva. E um dia lá na frente essa pessoa vai me encontrar e dizer, aquele dia que você estava de pijama, que você ia operar, aquele vídeo... Gente, é sobre isso. Porque a gente faz inúmeros planos, mas
É o propósito de Deus que vai prevalecer, porque Deus não é como a gente que trabalha aleatório. Uma hérnia me parou, eu estou desde janeiro aqui. Desde janeiro com essa dor e funcionando, mas no dia 11 de julho eu fui fazer uma arte com a minha irmã, e aí travou tudo, e aí 3 agendas não deu para honrar, não deu para ir ministrar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle. O problema é que quando a gente olha a situação do dia mal, a gente acha que Deus está nos punindo. Porque a gente sabe, Deus não perde o controle. Mas a gente acha, não, Deus está nos punindo. Estamos fazendo alguma coisa que está desagradando Ele. O que eu fiz para merecer isso? E a gente quer buscar. Gente, a graça é favor imerecido. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque se fosse por nossas atitudes, por nossos atos, irmãos, a gente já teria sido fulminado, que nem na época de Ananias, Safira, daquele povo que via a mão de Deus pesar na hora. É a graça e a misericórdia que tem nos guardado. Mas se você está em uma caverna, como Davi naquela época, por favor, levante o exército nessa caverna. O problema é que quando a gente entra para nossa casa, que às vezes naquela sexta-noite, sabe, você não conseguiu, papai, comprar uma pizza. Mas você pode pegar esse momento e falar, filho, vem cá que o papai vai te ensinar a fritar ovo. Olha que lindo! A gente não enxerga a beleza nessas coisas. E por isso nós temos sido roubados. Não, pastora, não. Temos sim. Nós somos a geração da depressão. Nós somos a geração que está doente emocionalmente. Por quê? Porque nós não somos gratos. A gente se esquece o que a Bíblia diz, que todas as coisas, não é só a parte boa, é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que um homem está em uma prisão, ele diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa real felicidade está em Deus. Aqui nós vamos ter, irmãos, as intempéries da vida, as situações. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, outro dia no meio. Mas não é sobre aqui. É sobre entender um dia em que a palavra de Deus vai dizer que pedirão a sua alma. E aí? Tem uma eternidade após a vida. É sobre isso, é sobre a gente entender que indifere que se nós estejamos num palácio, num casebre, num barraco, no meio de uma rua. Pessoas que estão morando debaixo da ponte. Você já viu em algum vídeo na internet e nos dão lição de vida. Porque a gente está esperando por algo para ser feliz. Estamos esperando um momento para fazer. E a procrastinação nos roubando de viver o propósito que Deus estabeleceu para nossa casa, para nossa história, para nossa vida. Se levante. Se levante nesse dia. Pega essa situação, prepara o ambiente onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu disse para Deus, se tiver que quando o médico me abrir e falar, Miriam, sumiu a hérnia, que seja para a salvação dele, eu não sei. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Eu já vivi inúmeras coisas que eu nunca imaginei. E quando eu olho e falo, Senhor, obrigado. No dia, eu falo isso, no dia dói. No dia a dor sobressai e a gente não compreende. Mas quando a gente for tirar uma lição daquilo, a gente vai entender que aquilo ali nos fortaleceu. Que aquilo ali nos deu um novo ânimo, um novo gás. Se eu passei por isso, eu passei porque Deus estava comigo e Deus está com você. Se levante nessa caverna. Se levante nessa prisão. E entenda que você é filho de Deus. E que você está numa caverna, numa prisão. Mas o ser
é mais importante do que aonde você está. Se levante nesse dia e estabeleça um propósito. Eu tenho certeza de que um dia, talvez, eu entenda o porquê desse processo. Mas hoje não me cabe reclamar. Tá doendo? Tá. Mas e mesmo assim, eu só às vezes fico um pouquinho com medo e falo, meu Deus, eu não posso piorar. Porque a gente tem... Lembra que a hérnia aconteceu em janeiro e no dia 11 eu fui fazer algo que piorou. Me colocou aqui deitada na cama. Já tô aqui desde o dia 11 de julho. E aí a gente tá num processo até dia 29 de agosto e ficar aqui, deitadinho. Ainda me movimento com uma mulher encurvada, né? Com a coluna encurvada. Mas eu não posso parar. A gente não pode parar. Em todas as coisas, Deus quer nos ensinar algo. E hoje, se eu tiro uma lição para mim e que ela sirva para você, porque inteligente aprende com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Aprenda nesse dia uma lição. Você é uma pessoa feliz porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quando você encontrar a real felicidade nele, em Deus, no sacrifício em que Jesus se entregou por mim e por você, todas as coisas perderão o sentido. Perderão. Você vai ver que você vai ter. Eu profetizo, você vai ter em nome de Jesus. Quando você depositar toda a sua felicidade nele. E você vai entender, não era sobre isso. Não era sobre isso. Não era sobre ter. É sobre ser alguém em Deus. Eu agradeço muito a Deus. Outra hora, a minha família me conhece muito. Eu estaria chorando, triste. Não choro mais, só choro na presença de Deus. Porque eu sei, e eu já vi o manifestar desse Deus, que uma palavra e tudo se muda, tudo pode ser mudado. Se Ele quiser, Ele pode me curar aqui agora. E eu me levantar e dizer para vocês, para testemunhar para uma geração, gente, sumiu a dor, acabou. Ele pode. A minha alma descansa nisso. Se Ele quiser, Ele pode fazer acontecer algo extraordinário. Talvez eu sei que a tua preocupação é a saúde. Talvez a sua preocupação é as finanças. Talvez a sua preocupação é a educação dos filhos, porque você está vendo os seus filhos se perderem. E é isso que eu quero que você entenda. Deus quer te direcionar para você viver algo extraordinário. E você só vai começar a viver quando você entender que Deus é sua prioridade. Lembra? Eu não sei se você está seguindo com a gente, mas eu lancei um desafio e algumas pessoas estão seguindo. Sem Bíblia, sem celular. Enquanto eu não ler a Bíblia, eu não pego no celular. Não, porque o meu alimento é Deus. O meu alimento, o que me sustenta, é a palavra de Deus. E não é fácil. Quem disse que é fácil está mentindo, não é fácil. Dias de jejum, de conversa com Deus, de sentar aqui e desse jeitinho, sentada, Deus ouve minha oração? Ouve, do jeito que você estiver, Ele ouve essa oração. Mas Ele quer um coração contrito e quebrantado, porque a este Ele não despreza, é a palavra. Quando você compreender essas coisas, aí você vai entender. Você vai literalmente andar pelo vale da sombra da morte, mas você não vai temer nada, porque você sabe que Ele está com você. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde esse conselho no teu coração. E aprenda que aonde você estiver, seja numa prisão, seja numa caverna, seja em uma casa, seja em uma rua,
o nome do Senhor deve ser glorificado nesse lugar. Amém? Eu vou gravar mais vídeos compartilhando essa saga aí. Vamos caminhar juntos, porque eu tenho certeza que eu viverei milagres. E o maior milagre já aconteceu dentro de mim, porque toda a minha confiança está nele. Eu não confio no que eu tenho no banco, eu não confio nos meus amigos, eu não confio na minha família, não, eu confio em Deus. Porque a hora que Deus quiser, até uma jumenta abre a boca e fala. Creia no Deus que você serve. O Deus que está acima de tudo e de todos, assentado num trono de justiça, que não muda, que não falha. Isaías declara: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Amém? Deus abençoe, um beijo no seu coração.